Olá e bem-vindos. Hoje temos em mãos um material que é um verdadeiro sismógrafo do estado atual da política portuguesa. Trata-se de um excerto de um debate intenso, com as eleições presidenciais já com pano de fundo. Exatamente. E temos aqui, de um lado, Miguel Morgado, com uma análise quase obsturi, que não poupa à direita, o seu próprio campo, nem o sistema. E do outro, Ana Gomes, com uma visão, muito crítica sobre a ascensão da extrema-direita, mas que também aponta o dedo à esquerda e à comunicação social. Sim. O tema aqui tudo isto, a aparente fragmentação do poder e o que isso pode significar para o futuro de Portugal. Sim, e acho que a palavra-chave aqui é mesmo desconstruir. O nosso objetivo não é só relatar o que foi dito, mas sim perceber as táticas e os pressupostos por detrás de cada argumento. Certo. Vamos mergulhar a fundo nesta ideia de uma francisização da nossa política, tentar perceber as diferentes causas apontadas para a ascensão de André Ventura e do Chega e analisar o papel cada vez mais tenso da comunicação social. No fundo, a grande questão que paira é: o que é que este choque de ideias nos revela sobre as fraturas, talvez, profundas da sociedade portuguesa? Ok, vamos então começar a desembrujar isto. Na véspera da votação para a primeira volta, porque parece inquestionável que vai haver segunda volta, tirar consequências e fazer... desistências. Acho que pode haver. Acho que pode e deve haver, porque senão estão a oferecer o cargo à direita da bandeja. Portanto, eu penso que António José Seguro tem capacidade para recuperar. Quem desistir? Catarina Martins? Todos os outros António Filipe? de esquerda e todos os outros democratas que justamente querem um presidente que intervenha e que não seja uma câmara de eco do próprio governo, que é o caso de Marcos Mendes. Sim. Em relação à Ventura, obviamente considero que ele não tem condições nenhumas. Aliás, a sondagem mostra que na segunda volta nunca passaria. Nunca seria eleito. Então, e em relação ao Almirante, eu penso que ele vai esboroar-se cada vez que Então vamos só fazer uma pergunta. António Gomes, este quase colapsar da esquerda, ou colapsar da esquerda, parece-te estrutural? Porque nós temos, de facto, já uma série de eleições com valores somados. Olhando retrospectivamente, parece estrutural na lógica de que há uma tendência que o somatório dos votos dos partidos à esquerda tem vindo a diminuir naquilo que é o seu... Aquilo que já foi, inclusive, durante bastante tempo, uma maioria. Okay? Durante bastante tempo. E, portanto, isso parece-me claro e inequívoco. Mas vale a pena precisar só uma coisa. Entre 22, a altura em que o PS tem uma maioria absoluta, e nós estamos em 25, não é? São 3 anos. Que, inequivocamente, a queda é uma mudança muito rápida e muito estrutural. Algo deve ser motivo. O que se foi vendo em termos de transferências de votos foi que o PS, em 22, quando tem a maioria, já começa a tornar-se claramente, já era a força dominante, mas a força gravitacional que começou a ir buscar quase todos os votos à esquerda. Isto foi uma tendência que se afirmou e, portanto, fez diminuir o voto no Bloco de Esquerda. É verdade que apareceu o LIVRE, mas depois a CDU também. E, portanto, houve aqui um fenómeno que foi claramente o PS ficar quase isolado. O PS absorveu tudo e depois, quando o PS encolheu, desapareceu tudo. O PS perde votos para o Chega nas últimas legislativas. Claro. É uma constatação, é preocupante, mas nós sabemos que essa transferência existiu. Gostava só de dizer uma coisa, Ana. É preocupante para o PS. É só uma questão preocupante. É uma notícia... Claro, preocupante nessa perspectiva para o PS. Mas só uma precisão. É verdade que António José Seguro, uma vez iniciados os debates, pode vir a ter uma performance, mas nós cruzamos a intenção de voto em legislativas versus a intenção de voto nos candidatos. E o que nós vemos é o PS tem 28% de intenção de voto em legislativas e a capacidade de António José Seguro mobilizar dentro destes 28, ou melhor... Só chegar a metade, sabemos, aqui tem 14, com projeção, não é? Com projeção, mas nós sabemos que há pessoas que dizem que votariam PS se fossem as eleições legislativas e queriam votar noutra pessoa que não António José Seguro, nomeadamente Gouveia de Melo. Mas ou seja, isso é visível até em dirigentes do PS, quer dizer, não? Claro. Sim, certo. Sim, mas o PS está dividido. Os dirigentes são umas dúzias, os eleitores estão divididos. Mas mais reflete. O PS está dividido entre o Almirante, Gouveia de Melo, Catarina Martins... Esse é um aspecto importante, que é, o PS está dividido, tenderá a ser o mais dividido, depois o PSD também tem divisão. Sim, claro. Entre Gouveia de Melo e Marcos Mendes. E depois e depois Ventura o que melhor faz, aquilo que é a fixação do seu é o que mais Deixa-me só ouvir o Miguel Morgado sobre essa... Nós estávamos a falar do colapso da esquerda nesta sondagem, mas quer dizer, a direita também se apresenta muito fragmentada. Totalmente. E com uma personalidade, André Ventura, aqui a sobressair bastante.
Isto diz o quê da direita? Diz, e vou-te dizer exatamente o que eu pensei quando recebi a sondagem por e-mail ontem. Foi exatamente isto que me ocorreu. Tornámos-nos franceses. Tornámos quê? Tornámos-nos franceses. Nós agora estamos na situação em que a França entrou há já muitos anos, com um sistema de governo muito parecido, com uma Constituição muito parecida e com problemas que nós pensávamos que eram incomparáveis e que se estão a tornar muito semelhantes. Veja-se, nós temos um candidato, e eu acho que já não é surpresa nenhuma, depois aqui da sondagem do António, que o Ventura pode ganhar a primeira volta, porque Coutrinho pode subir e esvaziar um bocadinho Marcos Mendes, não tem que subir muito Coutrinho Figueiredo para esvaziar Marcos Mendes. Vemos as dificuldades que em campanha a candidatura de Gouveia Melo tem, e são esses que estão lá a disputar o primeiro lugar com André Ventura. Se André Ventura tem um eleitorado fixo, que é o do seu próprio partido, que na sondagem para as legislativas mantém-se fortíssimo, 24% nesta fase, mas umas sondagens destas, sem legislativas à beira, eu acho que isto é um resultado esmagador para o Chega. E ele parece que vai fazer o pleno desse eleitorado e, portanto, isso pode ser suficiente para ganhar a primeira volta. Como em França se tornou fácil ganhar a primeira volta presidenciais com 25%, 27%, 28%. Qual é o problema disto? É que o candidato que ganha a primeira volta é o único que é derrotado por qualquer outro adversário na segunda volta. Claro. É exatamente o que se passa em França há muitos anos. Isto nós podemos pensar, bem, isso não tem problema nenhum. Tem um problema. Porquê? Porque nós estamos a ficar com um sistema, que é o que a França tem agora, Bloqueia. que é um sistema de fraquezas. De fraquezas. Nós temos, neste momento, da esquerda à direita, a esquerda tem um problema muito mais grave, é verdade, mas a direita também é, neste momento, uma soma de impotências. Ora, estes sistemas parlamentares, que vivem de uma dinâmica pendular, supõem o quê? Supõem que, num determinado momento histórico, há um ponto de apoio forte do sistema. Às vezes é à esquerda, no PS e os seus aliados, às vezes é à direita, no PSD e nos seus aliados. Neste momento, nós temos um somatório de fraquezas, em que o candidato mais forte nestas eleições, e que traduz a lealdade que os eleitores têm para com André Ventura, que eu acho que é indiscutível nesta fase, e depois vai à segunda volta com uma taxa de rejeição esmagadora, portanto, um candidato que o país não quer na sua esmagadora maioria, e, portanto, veja-se aqui a contradição. Tornarmos franceses nesta fase, eu acho que é a última coisa que nós precisamos. E isso pode estar a ser potenciado, de certa forma, por um governo que faz muito à agenda do partido do André Ventura ou não? Não, eu acho que é exatamente o contrário. Quer dizer, eu sou suspeito de estar aqui a falar, eu vou falar em causa própria, mas que se lixe. Para mim, em 2018, eu acho que este problema nasceu em 2018. Para mim era muito evidente, até a julgar pelas experiências europeias, que se um partido de centro-direita não representa a população de centro-direita e direita, outras coisas vão aparecer à sua direita. Quando o Rui Rio era líder do PSD e nasce a aliança, a Iniciativa Liberal e o Chega. Sim. Claro, o Rui Rio diz, nós afinal de contas somos um partido de centro-esquerda. Esta coisa do pacismo e dos liberalismos e não sei o quê, isto acabou. Nós somos um partido de centro-esquerda e queremos é fazer coisas com o PS. E chegou a dizer que os liberais que estavam no PSD deviam ser embora, os conservadores deviam ser embora porque não eram dali, porque o Sá Carneiro dizia em 75 que era de esquerda, aquelas conversas, olha, para citar o outro, conversas de chacha. Era muito evidente que o resultado iria ser a multiplicação de forças à direita. Algumas benignas, outras não tão benignas. Claro. A Europa estava aí para nos mostrar o que ia acontecer. Houve, de parte do meu partido, uma responsabilidade histórica por isso. Depois, para António Costa foi muito útil para dar coesão à geringonça na sua fase final, para dar corpo a um governo que estava politicamente morto, porque mesmo com a maioria absoluta já não tinha expressão ideológica nenhuma, que era, no fundo, estamos aqui numa união contra o fascismo. Um disparate, mas pronto, deu o protagonismo e o palco todo ao André Ventura para, com a fraqueza de Rui Rio, ser o líder da oposição. O que é que Luís Montenegro devia ter feito quando em 2022 finalmente se substituiu Rui Rio e ele se torna líder da oposição? Ele tinha de ir a jogo, não com as soluções do Chega, evidentemente, mas tinha de finalmente representar a população portuguesa nos temas que estavam-se a tornar cada vez mais prementes. E ele, durante a oposição, não o fez. Agora faz, ou tenta fazer, no governo. Muito bem, acho muito bem que o faça. Com consequências desastrosas para Portugal. Não, é exatamente o contrário. É exatamente o contrário. Mas agora já é tarde, porque agora nós vemos o grau de lealdade que os eleitores têm para com Ventura. Agora é fácil, se calhar, esvaziar a iniciativa liberal. Se o PSD Sobretudo tiver no tema de voto útil, é um partido mais frágil no tema de voto útil. No caso de Ventura, nós estamos a ver o enraizamento, que podemos discutir as razões desse enraizamento, podemos ver até que ponto é racional ou irracional, isso agora é outra discussão. Mas acho que não há dúvida nenhuma da lealdade de um grupo muito grande de eleitores que até podem ter votado no passado no PSD e no CDS e, com toda a franqueza, não vejo como é que eles possam voltar sem transformações do sistema político como um todo. Deixa-me perguntar, Paulo, nós temos um governo, enfim, que está instalado, que tem, instalado no bom sentido da palavra, não sei, que não é no sentido pejorativo, claro, que tem
enfim, com um ciclo legislativo que pode perfeitamente durar até ao fim da legislatura, que não era uma coisa que fosse muito expectável há uns tempos, mas pode perfeitamente. Será até o cenário central, digo. Exato, é o cenário central. Depois destas presidenciais podemos não ter eleições durante 3 anos, o que para nós vai ser uma grande novidade, não sabemos o que fazer durante 3 anos. Mas a minha questão é, de repente podemos ficar com uma situação meio estranha, que é um governo que tem condições de governar 4 anos, e que já vem de um outro ano, portanto ter um ciclo político longo, uma legislatura inteira, e de repente o seu candidato que apoia, poder não passar a uma segunda volta, ou mesmo que o Partido Socialista também não, e de repente estar, por um lado, bem instalado no governo com condições de governação, mas ter mesmo um filme de mudança total do sistema nas eleições presidenciais. Completamente, que no fundo o que estamos a assistir, neste caso nas presidenciais, é o reflexo daquilo que se passou nos últimos anos também no sistema partidário, que é uma quantidade imensa de propostas que muitas vezes se sobrepõem ideologicamente, e nós vemos isso à direita, mas também à esquerda. Portanto, há eleitorados partilhados que são muito flutuantes, já não agora entre o PS e o PSD, como nós nos habituámos a ver durante muitos anos, mas entre as várias propostas à direita ou à esquerda. Esse cenário é bem possível, isto é, neste momento eu acho que estamos perante a eleição presidencial mais incerta e imprevisível de sempre, de alguma maneira. Penso que nem em 86... foi tão... Era imprevisível, na ponta ninguém sabia quem ia ganhar. Quem ia ganhar. Mas havia 2 candidatos ali e eram deles. Neste momento, provavelmente, há 4 candidatos. E um dos candidatos também partia com 8%. Sim, Mário Soares. Mas havia uma grande diferença em 86, que era aquilo que estava a dizer há pouco. A direita era muito forte. Freitas do Amaral não ganhou, mas Cavaco Silva mandava no país. E com uma maioria absoluta que teve... Que nunca mais ninguém Na altura ainda não tinha maioria absoluta. Mas teve eleições legislativas no ano seguinte e ganhou com 50% dos votos. Os 46% ou 47% de Freitas do Amaral são de Cavaco Silva, que é do CDS. Estava unida. E o que eu estava a querer dizer há pouco é que nós agora temos uma multiplicação de fraquezas dos dois lados, embora a direita seja esmagadora neste momento em Portugal. Mas com a rivalidade e a luta, e que não haverá entendimento político nenhum no futuro, entre o Chega, o PSD e uma Iniciativa Liberal, que também não quer alinhar com a posição de nenhum, porque a Iniciativa Liberal acabou de votar contra o orçamento do governo. Não foi uma posição contra o Chega, foi uma posição contra o governo. Portanto, nós estamos a ver aqui que há uma multiplicação de fraquezas e em 86 não era bem assim. Havia um lado do espectro partidário que estava forte, como nunca mais nenhum teve. Miguel, mas havia também as personalidades que estavam na altura em disputa eram completamente diferentes. Claro. Eram referências na sua área ideológica. Mas isso é natural quando a democracia evolui, que se calhar já às vezes não... E também tivemos aquele belo exemplo do PC que mandou na segunda volta tapar os olhos e votar bem. Mas achas que a falta dessas referências altera esta eleição? Ou as referências que existem não foram a jogo. As referências que existem à direita ou à esquerda, que são polarizadores. Passos Coelho, António Costa eventualmente, Durão Barroso à direita, não foram a jogo, de alguma maneira, não querem. Paulo Portas, mais à direita. António Guterres. António Guterres, de alguma maneira. E, portanto, aquilo que são figuras estadistas que de alguma forma lideraram o país ou que são referências na sua área, não foram a jogo. E até agora sempre aconteceu isso. Eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa já aqui foi um período de transição, não teve uma carreira política executiva por aí além. Não, foi universitário e na televisão. E popular. E, portanto, sim, é um grande analista político do sem dúvida. Pós-25 não é aquele estadista, uma referência do social-democracia. Mas ainda vinha da geração do 25 de Abril e da transição para a democracia. Tinha sido deputado na Constituinte. Eu acho que agora entramos noutro ciclo. E entramos num outro sítio. Marcos Mendes ou António José Seguro, ótimas pessoas, confiáveis certamente. Acho que com qualquer um deles na presidência não haveria grandes surpresas para o país, penso eu, mas de qualquer maneira também não são referências, nunca foram referências das suas áreas. Gouveia Melo é uma referência recente, porque foi ligado ao tema da vacinação. Mas é uma coisa para a população em geral. Eu acho que é preocupante. Como é que alguém que gera bem o processo logístico e gera bem de políticas públicas, como é que se torna de repente candidato à presidência... Porque levam ao colo. Há um ano estavam aqui a dizer que ele estava eleito e mas, Ana Gomes, esmagava toda a gente. Da incapacidade de concretização do Estado. Eu fui uma das vozes que disse que ele vai esboroar-se. Não só que era absolutamente extemporâneo estar a discutir há um ano a os tais retratos que a Ana Gomes falava no início do programa, os tais retratos que eram as sondagens, davam ao Almirante... Mas aquilo era completamente absurdo estar-se a fazer, é acreditar que aquilo tinha... A culpa é do António Gomes. Agora, o meu ponto é a avaliação de alguma forma que os eleitores fazem da capacidade de concretização do Estado para aparecer alguém que gere bem o processo daquele e pronto, é este o nosso líder. Está eleito. Deixa-me só perguntar-lhe uma coisa. Veja o resto.
Vivemos agora. Ana, deixa-me só fazer-lhe uma pergunta. Em relação... Ele ainda está aqui bem colocado. Em relação ao PS... Ainda é o mais provável, o próximo Presidente da República ainda é ele. Em relação ao PS, nesta provavelmente. Esperava que o PS tivesse um apoio mais claro. Eu tenho a sensação... Não é o PS o partido, mas todas as figuras do PS... Eu tenho a sensação que as bases do PS estão com o António José Seguro. É a percepção que tenho. Há uns notáveis que não estão, que nunca estarão. E têm-se dividido. Até há quem vote no Almirante. Não é? Mas isso depois não se reflete aquilo que alguns notáveis dizem? Não se reflete depois nas bases? Não, acho que não. Acho que não tem esse apelo. É porque o PS tem tido alguns problemas com Belém, não é? Com a eleição a Belém. Diferentemente de 86, estamos na era das redes sociais, que levam ao colo os Venturas e os extremistas de todo o género. Levam ao colo, mas ele sabe trabalhá-las. E os outros partidos também podem trabalhar. Mas aí é que está, aí é que agora quer a esquerda exultou com um candidato em Nova Iorque. Quer os partidos, quer os mídia têm que fazer o seu trabalho. E muitas vezes os mídia têm-nos levado ao colo. O Ventura tem sido levado ao colo. Eu estava a dizer nas redes sociais. Eu bem sei. Eu estive aqui num debate nas últimas presidenciais com a Marisa Matias, em que mais de um terço do debate foi dedicado a discutir o Ventura, quando obviamente não era isso que interessava naquela altura. E portanto, é preciso desmontar o que é o Ventura, desmascarar o Ventura. Como é que é possível que o Ventura venha aqui assinar com a bandeira do combate à corrupção? Já está a falar do Ventura. Já está a falar do Ventura, está a ver? Tem que ser desmascarado. Tem que ser desmascarado. É uma grande história. O Ventura que representa interesses corruptos, representa financiadores que têm problemas graves com o Estado de fraude e acusações graves, inclusivamente ligadas aos incêndios. Mas o PS ainda agora se entendeu com o Chega no Parlamento. Não, isso não é verdade. Como se sabe, isso não é verdade. Por causa das uma coisa é as coincidências que acontecem por já são várias as coincidências. Mas não houve entendimento nenhum, como se sabe. Isso é absurdo dizer. Agora, a verdade é que, sim, o PS e os outros partidos democráticos e também os mídia e os a começar pelos candidatos, têm que fazer esse trabalho de desmascarar o que o Ventura representa. Mas deixa-me fazer-lhe uma pergunta. Essa ideia de que ele tenta passar de que defende os portugueses, defende o país. Não, ele está a destruir o país, ele está a semear ódio no país, ele está a fazer muita gente agora... Olha, mas deixa-me só fazer... Vamos passar o tal terço aqui do Expresso da Meia-Noite a falar... Não. Só fazer uma pergunta antes de passar. A Ana foi candidata presidencial há 5 anos, contra o Marcelo Rebelo de Sousa e também contra o Ventura. E ele, na altura, tinha um só deputado, que era ele próprio, e teve 500 mil votos, ou perca de 500 mil votos. Na sondagem... Eu sou uma das pessoas que disse sempre que, inclusivamente, a governação PS tinha muita responsabilidade pela subida do Ventura. Nesta sondagem, embora com diferenças marginais, repare, ele aparece em primeiro lugar com o candidato que se preocupa mais com as pessoas. Exatamente. É isso que é preciso desmascarar e desmontar. Então, esse é o trabalho de quem, de facto, percebe a demagogia, a falsidade, a pantominice que está por trás e que engana alguns portugueses, mas não engana a maioria. António, diz uma coisa, do ponto de vista quando olhas para este tema de qualificações, das qualidades dos candidatos, tu vês alguma coisa que se destaca? Alguém que possa jogar com armas importantes para a ponta final da campanha? O que tu vês é uma mudança do paradigma daquilo que há um ano, e certamente há 2, 3, eram as características que mais se apreciavam num presidente ou que mais se valorizavam. A começar pelo preocupado com as pessoas e ser simpático. Simpático, não é? Hoje tens... Honestidade, em primeiro lugar. Zero. Característica de António José Seguro. Isso não é por características, é fiscalizar... mais honesto, algum vem mel não vou... Deve ser mais interventivo, não é? Mal, vocês não me deixam... Aprendemos aprender com a Ventura. Fiscalizar a ação do Governo e obrigar o Governo a agir bem, que eram 2 alternativas que foram colocadas, têm respectivamente 31 e 31. Isto é 31%, 31%. Diferente do que nós tínhamos há um ano atrás, que valiam significativamente menos. António, deixa-me comentar. E é saudável. Não, porque eu sei. A presidência da República tem que servir para alguma coisa. Pronto, mas eu acho que isso significa também que, de alguma forma, as pessoas estão a dizer que esperam dos candidatos aquilo que elas identificam em alguns deles. Isto é, eles esperam, certamente que os apoiantes de Ventura esperam que ele fiscalize e obrigue o Governo a agir bem, mas se calhar, quem sabe, dos apoiantes do Almirante, acontece a mesmíssima coisa. E é bastante diferente do que acontecia anteriormente, digamos assim. Nós sabemos que, às vezes, na política, há uma alteração... As pessoas podem estar a querer um presidente mais interventivo. Sim. Nós sabemos que Marcelo pode pesar aí. O Marcelo pesa certamente. Claro. Há muitos anos atrás, lembro de fazer imensos estudos, nessa altura, quando Guterres sucede a Cavaco Silva,
falava-se do pai mais autoritário e uma mãe compreensiva e dialogante, que era a mudança do ciclo, do paradigma. Portanto, as pessoas, havia um estilo no exercício da política de Cavaco que tinha chegado a um ponto, digamos assim, de desgaste. Não foi só isso, muito mais coisas. No fim das certamente. anos, e ele, na verdade, é ele que decide sair e, portanto, é uma questão de tabu, depois é Fernando Nogueira. Mas nós sentimos, e isto acontece em estes ciclos, ou seja, há ciclos de momentos em que se pede um determinado tipo de liderança e outros ciclos que se pede outro tipo de liderança. Se nós acreditarmos que, por exemplo, o eleitorado nos está aqui a sugerir, isso, por exemplo, limita António José Seguro e Marcos Mendes, que têm um registro tendencialmente menos próximo da ideia da fiscalização ou de obrigar o governo a agir melhor. Portanto, do modelo mais... Portanto, eu creio que isto, mais do que as características, porque honestidade, competência, experiência são coisas que as pessoas querem e têm ido à procura dos que não conhecendo, vendo os debates, de procurar conhecê-los, diria que está aqui uma mensagem subliminar importante. Quanto ao que a Ana estava a dizer, eu ia lhe chamar uma atenção para uma coisa. A maneira como o eleitorado do Chega se relaciona com André Ventura, isto é para fechar, não digo mais que um minuto ao tema, mas a maneira como se relaciona tem um tema muito curioso que é a manifesta... Há uma tendência do eleitorado para reagir à crítica que é feita sobre ele. O que faz com que, quanto mais adjetivamos, mesmo que a Ana entenda que é genuíno, e certamente será nas suas convicções, mas isso gera o entrincheiramento. Eu vou-vos dar um exemplo. André Ventura, na segunda volta, com qualquer um dos outros, perde e tem uma banda de variação entre 23 e 25. O que significa que, por exemplo, se for contra António José Seguro, onde poderia haver alguém do espectro de centro-direita a dizer, bom, não vou votar Seguro porque nunca votarei no socialista, então vou votar André Ventura, ele não consegue sequer fazer isso. O range de variação de António José Seguro é entre 24 e 42, 26 e 42. Portanto, reparem a banda que ele consegue produzir consoante quem é o adversário com quem ele se vai defrontar. Mas estes 23, 25 são um bastião. De fiéis, claro. Pronto. E um bastião que representa um em cada 4. De onde, às vezes, não digo no comentário político, mas no combate, falar relativamente à base de apoio de André Ventura, que representa um em cada 4 portugueses, dependendo da maneira como se fala, eles político também. Eles reagem muito... O Bernardo deu uma nota ao Ventura esta semana. Miguel, não. Miguel. Eu ia pegar neste já tema. Já dei boas notas, António... já dei mais notas. Agora foi um bom momento. Miguel, tu também já deste mais notas ao ver. Ui, lama. Vou começar a fazer Eu ia pegar neste tema que o António também levantou. Porque não, e sobre esta questão que a Ana Gomes estava a levantar, que é compete aos jornalistas, aos mídias. Não, isso vê-se o claro, lindo efeito que isso teve. Mas, Bernardo, não compete nada. Não, e até vou dar o exemplo de hoje. sobre o Parlamento. Vou dar um exemplo. De hoje. Nós tivemos hoje um debate que foi o debate mais deplorável que eu já assisti na minha já longa vida, apesar de tudo, de debates em Portugal. Não me lembro de nenhum que tenha sido tão deplorável. E eu não tenho nenhum problema em dizer aqui que contribuiu Ventura para a lama, contribuiu Catarina Martins para a lama, e não tenho nenhuma dúvida não tenho nenhuma hesitação em dizer que o José Alberto Carvalho também contribuiu para o debate ser tão mau. Também contribuiu. E eu acho que as pessoas, quanto mais depressa perceberem... Embora em defesa do José Alberto Carvalho, não é fácil moderar um debate Bernardo, desculpa lá. As perguntas foram feitas para provocar o Ventura. Eu tenho isso tudo assinalado. Fazem perguntas sobre o que o Cardeal disse, sobre o discurso de ódio. Vira-se para ele e assim, isto é para si. Sim. Para Catarina Martins, não fez nenhuma pergunta equivalente. A lógica... Catarina Martins, então vai, agora... Não, mas eu estou a falar na lógica da moderação. Às vezes é difícil. Está bem, mas estamos aqui a discutir também o papel da comunicação social e do comentário político, como é que se deve lidar com isto. Sim, isso pode ser Eu não vi o debate, Ana Gomes, moderador de um debate não está ali para juntar-se a um participante contra o outro. Não interessa as suas preferências políticas, Ana Gomes, lamento. Como o António disse, há 24, ou 20% ou 25% das pessoas que votam em Ventura. Está lá para ajudar os portugueses que estão a ver na televisão a que cada um dos candidatos esclareça as suas posições sobre problemas fundamentais. Se depois eles esclarecerem mal ou não quiserem esclarecer, o problema é deles, não é do jornalista. E quanto mais tarde se perceber isso, olha, melhor para o Ventura. O Ventura é que faz uma festa disso, mas se quiserem continuar assim, muita força. Eu ia, no entanto, falar de um problema que me parece mais importante, que é este das pessoas desejarem um presidente mais interventivo. E não me parece
que seja o efeito Marcelo Rebelo de Sousa. Não me parece. E até na mesma sondagem o Marcelo tem 66% da aprovação. Então, não, os seus mandatos já as razões então não são subjetivas. 60% não é que as pessoas tenham. Ele deixou uma herança positiva para as pessoas. As pessoas não desgostou. A maioria das pessoas não desgostou o estilo de liderança de Marcelo Rebelo de Sousa, a simpatia, os selfies. Acho que as pessoas acabaram por se reconciliar com isso, mesmo aquelas que não gostam das decisões que ele tomou do foro político e constitucional. Portanto, as pessoas acho que estão a refletir isso. Portanto, não é uma questão subjetiva, não é estamos fartos do estilo do Marcelo, queremos agora outra coisa. Eu não acho que seja isso. Eu acho que toda a gente está a perceber que o sistema está a produzir uma multiplicação de fraquezas. E se agora estamos a falar de alguém que é eleito por sufrágio direto universal, queremos que ele use essa legitimidade democrática para fazer qualquer coisa. E isto joga contra quem? Como o António disse, isto joga contra 3 candidatos, no fundo, que julgam que embaraçam os outros adversários, que é António José Seguro, Marcos Mendes e o Almirante Gouveia Mel, julgam sempre que embaraçam os outros adversários ao dizer isto não são eleições legislativas. Portanto, eu não digo nada sobre a saúde, eu não digo nada sobre a reforma laboral, eu não digo nada sobre isso. Bem, sucede que os presidentes da República em Portugal têm, de facto, muitos poderes constitucionais. Eles são co-legisladores através do uso do veto político e do veto constitucional. E, como nós sabemos, nós temos muitos precedentes de presidentes que, a partir de Belém, organizaram autênticas oposições políticas aos governos. Mário Soares, Ramalhianos. E Marcelo Rebelo de Sousa não o fez, porque vivia numa circunstância muito diferente, mas eu já dei o exemplo, vou dar o exemplo outra vez. Quando eu era deputado, em 2017, tivemos em junho a tragédia de Pedrógão. Foi o Presidente da República que intimidou, foi essa palavra, e fê-lo com todo o direito, atenção. Intimidou António Costa, o Primeiro-Ministro, e Pedro Passos Coelho, líder da oposição na altura, para dizer, tem até ao verão, lembra-se que o incêndio foi em junho, tem até ao verão do Parlamento, portanto até meados de julho, para me apresentar uma reforma da floresta. Porque ele jogou, como os presidentes da República jogam, com a sua legitimidade democrática e com o apoio da opinião pública, onde diz assim, se o Governo e a oposição não me derem aqui um trabalho cabal, eu destruo os dois. Jorge Sampaio obrigou à saída do Hermano Vara do Governo. Jorge Sampaio fez muito mais do que isso. Obrigou à saída de um ministro. Mas eu estou de acordo com o Miguel. E não aceitou a nomeação de alguns ministros no Governo de Santana Lopes. Fez muito mais. Mas o Guterres mandou o ministro embora. Paulo, achas que os candidatos têm entrado pouco no osso da absolutamente. Acho que há dois grupos destes 8 principais que estão a participar nos debates. Há 2 grupos distintos. Há esses 3 que o Miguel citou, que no fundo são aqueles que entraram na corrida por vontade própria, não só a representar o seu partido, aliás, o Gouveia Mel não tem partido sequer, António José Seguro provavelmente foi para ganhar, isto é, com a expectativa, é um projeto pessoal, eles querem vencer, e os outros 5, que eu acho que estão a representar mais o seu espectro político e, no fundo, é mais uma tarefa que estão a fazer para o partido. Esses 5 têm discursos muito claros, que obviamente são colados àquilo que são as propostas eleitorais dos partidos. O Bloco de Esquerda, o André Ventura e por aí fora. Agora o João Coutinho Figueiredo está a fazer um discurso um bocadinho para tentar mostrar, para mostrar que é presidenciável e tenta mostrar um discurso um bocadinho já deslocado mas mais com a forma, mais descontraído do que conteúdo. Eu? Em geral. O Coutrinho não tem valido muito. Estamos a levar a pancada do Coutrinho há 24 horas. Os jornalistas já não chega para tanto, não é? O Paulo jornalista já não chega para tanto. Ao contrário dos outros desses 3 candidatos que tentam ficar sempre em cima da ponta e têm uma certa dificuldade em definir o que é que eles pensam sobre assuntos concretos. Então, um argumento de Gouveia Melo, que não se pronuncia sobre a reforma laboral, porque não quer condicionar a negociação, por amor de Deus, quer dizer, não, mas a UGT, a CGTP, os patrões e o governo vão condicionar porque Gouveia Melo disse qualquer coisa sobre o assunto, por amor de Deus. E eu só queria dizer uma coisa, quando defende a magistratura de influência, o que é que ele faz perante este tema, aquele e aquele outro, dentro daquilo que são os seus poderes. Claro. Os presidentes da República têm 2 ou 3 poderes. Têm o poder da mediação, como é evidente, que é muito discreto. Têm o poder do agendamento, que é colocar temas na agenda. Mário Soares foi mestre exímio quando fez a presidência aberta na área urbana de Lisboa e denunciou pobreza, barracas e por aí fora. Cavaco Silva também fez durante o período da Troika, fez várias coisas. Também fez coisas dessas. No fundo fizeram. Eu acho que as pessoas querem saber só mais uma coisa. Da chamada magistratura de influência. Eu só queria dizer uma coisa. Quando nós vivemos aqueles períodos em que há força ou à esquerda ou à direita, o papel do Presidente da República esvazia-se e mesmo assim sabemos como eles foram interventivos, mesmo com muita força, ou à esquerda ou à direita. Sampaio, Yanes, Cavaco, Soares, todos eles foram interventivos, mesmo quando havia maiorias absolutas que não eram da sua cor. Agora imagine-se, e os portugueses não são burros,
haverem esta fragmentação que não vai ter grande remédio a curto prazo. É óbvio que o poder vai se deslocar ainda mais para Belém. Portanto, os portugueses têm todo o direito de saber, diga lá, sim, qual é a sua inclinação na saúde e qual é a sua inclinação na educação e na segurança social. Tem que saber. Com certeza. Então, o Presidente da República vai agir em conformidade. Deixa-me fazer-te ou pelo menos duas perguntas. Uma delas é sobre este valor do Coutinho Figueiredo e os ataques que ele tem feito à sondagem. Não sei se queres dizer alguma coisa. Quero. E uma outra sobre... Mas não agora, mais tarde. Sim. E uma outra sobre o Almirante Gouveia Melo, que como não tem um passado político, se é ou não mais difícil sondar uma figura como Gouveia Melo. Não creio. Não creio. O que ele pode ter é um nível de desconhecimento que é visível na busca que alguns dados nos revelam que as pessoas vão atrás de, afinal, quem é Gouveia de Melo. Ou seja, as pessoas... Já ver uma coisa. Nós temos 2, 3 políticos que são, de facto, políticos que toda a gente conhece. Os outros podem ter a pretensão, mas não são conhecidos. A esse nível não são. E, portanto, dou o exemplo de Coutinho, não é uma resposta para ele, mas o Coutinho tem um nível de notoriedade muito mais baixo. Muito mais baixo. Claro. E, portanto, Gouveia de Melo foi construindo uma notoriedade a propósito das vacinas, mas, quer dizer, também havia uma Ministra da Saúde que, se calhar, na altura, tinha mais notoriedade do que ele. E, no entanto, a notoriedade dela não se equivale a alguém que já exerceu um cargo de Primeiro-Ministro ou equivalente. Portanto, tudo tem que ser colocado em perspectiva. Eu acho que as pessoas, não é difícil escrutinar o que elas pensam sobre Gouveia de Melo, e lá está, uma intenção de voto, e elas refletem isso e nós vemos as origens dos partidos. Deixa-me só dizer-vos uma coisa relativamente eu volto à questão de obrigar o Governo a agir ou a fiscalizar, sendo contraste ou não com o Marcelo. Duas notas que eu acho importantes. É no corte dos 18, 44 anos que nós temos mais gente a dizer que esta é uma coisa que o Presidente devia fazer. Mas também A malta mais nova quer um malta mais nova interventivo. quer um mais interventivo. Que fiscalize e que obrigue o Governo a agir é uma propensão maior dos mais novos. Nós, quando fazemos o corte da intenção de voto nas presidenciais, para o voto que nós temos, se fizermos o corte dos 18, 44, o André Ventura, em vez da percentagem que tem 27. É o primeiro. E é o primeiro, não é? É o primeiro, 18 aos inequivocamente. 44. E o segundo tem quanto? Isto é um drama para o PS. O segundo tem 17 ou 18. E não será que é Marcos Mendes? Julgo que é Marcos Mendes. Marcos Mendes, o segundo é malta mais nova, não é? Neste dos 18, 44. Sim. Há um outro detalhe que eu acho interessante. Mas é uma distância muito grande. Pois, Sim. é isso. Há uma outra dado muito interessante que é, Não, o segundo do ainda é o ponto de vista, Almirante. na base do perfil dos votantes de cada um deles, António José Seguro e Marcos Mendes são quem tem o peso relativo maior da população com 65 e mais. Claro. Inversamente, nos mais novos, temos André Ventura e Coutinho, na escala e na respectiva Os mais proporção. novos todos é isso. Quando eu digo mais novos, é até aos 44, não é? claro. Bem, num país envelhecido, isso é um jovem. Pronto, agora pensem. É a malta que Agora tem mais pensem. facilidade com isto. Agora provavelmente. pensem, também estamos, curiosamente, perante uma eleição que pode ser uma eleição de um choque geracional. Porque pela idade que Marcos Mendes tem, pela idade que André Ventura tem, por exemplo, comparando estes dois ao Gouveia de Melo, André Ventura tem 42 anos, não é? Dizia-me um amigo meu, tem só mais 2 que o Ronaldo. Portanto, e era menor quando foi a Expo 98. Mas ele representa estes valores que são obrigar a fiscalizar e obrigar o Governo a agir, que tem uma caixa de ressonância nos mais novos, que não é as características que são associadas, por exemplo, a 2 dos candidatos que, sendo mais velhos, não estão associados a estas duas coisas. Entendem? Que é José Seguro e Marcos Mendes, mas podemos meter aqui, nesta lógica que eu acabei de dizer, também o Almirante. Portanto, curiosamente, eu acho que podemos terminar, independentemente de quem vencer, mas podemos ter aqui um choque geracional que não é visível, que é uma separação de valores, de olhar para o problema da política e destes políticos mais velhos, que no passado, e vocês recordam-se, uma eleição presidencial associávamos a alguém que, pela experiência, representava um garante adicional de um conjunto de coisas. Ora, se assim fosse, não era feito um pedido para que ele seja mais interventivo e que fiscalize mais. Porque isso nós presumimos pela experiência que ele tinha. Entendem? Portanto, não sei se a sociedade não nos está a dar, ou não nos poderá terminar a dar com um sinal dos mais novos, até aos 40, a dizer, olha, vocês, onde eu me incluo, porque sou mais velho, não estão 100% alinhados connosco no que é o pensamento político. Traz um desafio para o futuro, que é como é que se convive
com os dois partidos que governaram o país nos últimos anos, ou seja, a terem uma base, a terem apoios muito baixos, abaixo dos 44 anos. Exatamente. Bem, mas o que acontece aqui o PS já é um problema há mais tempo, o PS tem um problema novo. Começa a ser visível este risco. No governo tem uma posição de vantagem, pode tentar atacar esse horário. Está bem, mas a vantagem... Equilibrou um bocadinho as eleições. Mas mesmo equilibrando... Está a tentar claramente... Mas mesmo equilibrando, não tem a maioria. Entendem? Nós sempre tivemos 60, 61, 62 dos dois combinados. Nós, quando fazemos os 18, 44, os dois combinados não têm 40. Sim. É uma mudança de paradigma. Se se persistir neste modelo, daqui a 10 anos estamos aqui a discutir um panorama político. Ou seja, e de pedindo quase novos perfis de quem manda. Não estamos a discutir nada. Alguém vem cá no nosso Achas lugar. que isto sugere um novo perfil, por exemplo, para uma presidência da República? Desta geração mais nova? O retrato do António parece ser este. Há uma parte da população mais velha que, de certa maneira, se conforma com o que o país se tornou. E uma parte da população mais nova que está radicalmente inconformado com o que o país se tornou. Sim. Com opções diferentes depois. Pode ser mais o Chega num caso, pode ser depois mais a Iniciativa Liberal, enfim. No limite à esquerda, se quiseres. Mas é que eu ia chegar, é que a esquerda também perdeu um bocadinho isso, não é? Em termos absolutos, o voto jovem saiu da esquerda. E isso bate certo com o que aconteceu no resto da Europa. A crise da esquerda que nós estamos a ver em Portugal é uma crise europeia também. E o envelhecimento da esquerda não é só em Portugal, mas na Europa também. Portanto, há uma espécie de inversão dos valores da Revolução Cultural dos anos 60, em que ser rebelde era de esquerda e a rebeldia estava associada à juventude. Por causa enfim, também era uma longa conversa agora, mas por causa da evolução da civilização europeia nos últimos 40, 50 anos, o lado da rebeldia agora, e portanto da juventude, é ser de direita. E de uma direita não é o centro-direita do PSD tradicional. É da direita que não tem medo de dizer eu sou mesmo liberal, sim, eu sou mesmo conservador, sim, e em alguns casos, para mal dos nossos pecados, eu sou reacionário, sim. E realmente isso está-se a tornar a pedra de toque do que é ser rebelde. Acho que isso também ajuda a explicar. Há transformações civilizacionais muito profundas a ocorrer no continente europeu todo. Portugal não é imune a isso. Pelo contrário, Portugal muito rapidamente está a aderir às fraturas sociais que países como a Inglaterra e a França estão a manifestar agora quase num estado explosivo. E eu acho que nós temos que começar a perceber que, de facto, aquilo que está a acontecer em França e Inglaterra é um bocadinho o nosso futuro se nós não tivermos juizinho. Ana, esta absoluta dificuldade que se mostrou em eleições e continua a ser mostrada em sondagens dos partidos de esquerda, lato senso, chegarem aos mais jovens, e quando falamos mais jovens não é aos 18 anos, é até aos 44 anos, isto é um drama... absolutamente. E é um drama que tem a ver, obviamente, e não é com as condições de sofrimento desses jovens que percebem que não têm as oportunidades que, por exemplo, os pais tiveram e não têm as expectativas de melhoria de vida. E isso é um fracasso daqueles que tiveram o poder. E a esquerda, tendo estado no poder, tem imensa responsabilidade por isso. E, de alguma maneira, na minha perspectiva, uma parte dessa esquerda, efetivamente, traiu a esquerda, porque não é realmente de esquerda. Não é de esquerda quando aplica políticas de direitas. Não é de esquerda quando está no governo e aplica políticas de direitas. Claro, sim, mas também a política de esquerda também contribui para isso. As políticas de esquerda Por isso não admira que os jovens reajam. O país é cada vez mais dual entre os que estão dentro, os que têm emprego versus os que querem entrar e não têm, entre os que têm em casa já compraram, os que agora querem, são preços absolutamente proibitivos, pensões e os que não vão têm ter, pensões e os que provavelmente não vão ter, pelo menos ao mesmo nível. Os que têm emprego para sempre. Absolutamente, que são alguns instalados, não é? Absolutamente. E depois esses mais novos são levados à imigração e por aí fora. Portanto, houve um conjunto de políticas ao longo de décadas que fizeram do país um país dual. Claro. Entre os que estão e os que querem entrar e não podem. E um país dual e desigual, com mais desigualdades. Porque esse é um outro aspecto que também frustra completamente aquilo que deviam ser os objetivos de políticas de esquerda. Mas quando vê hoje os jovens e basta ir a qualquer faculdade e falar, e ver aquilo que o Miguel diz, que é hoje e não tem mal nenhum, só estou a dizer, proporcionalmente é novo ver pessoas que estão claramente orgulhosas de serem muito conservadoras. É novo nesse sentido, a quantidade é nova. A esquerda deviam estar a trabalhar com esses jovens, deviam usar todas as armas, todos os meios de comunicação. Não tem nada para propor, Ana. O problema da esquerda é questão é essa, é o que está falida. Mas propõe o quê? Exatamente, e que proponham políticas... Tem que se reconstruir. Credibilidade. Mas tem que se reconstruir, é o que estou a dizer. Tem que ter credibilidade. E o problema é que eles não têm, mesmo que proponham coisas de esquerda. Se não praticaram políticas de esquerda, não têm credibilidade. Eu não sei, essa direita moderada não vai pelo mesmo caminho. Mas é isso que eu estava a dizer. Se não tivermos juizinho, vamos ter um problema. No governo, a direita moderada, calma.
Mas alguém tem que estar no governo. Não, a direita moderada está no governo, mas está a aplicar Ganhou a política da eleições em maio. extrema-direita. É verdade. Por exemplo, na imigração e diga uma coisa dessas. da Diga uma coisa nacionalidade. dessas. Então, mas querem melhor não é verdade. exemplo? Não. Isso não é vamos, verdade. vamos ter um... Isso não é verdade. Vamos ter um É por causa dessa conversa que a extrema-direita tem tanto poder na Europa. É por causa dessa conversa. Qualquer coisa é fascismo, qualquer coisa é extrema-direita. Eu não estou a falar... Falar da lei dos estrangeiros, tal como ela agora foi proposta. Dizer que isso é fazer a política da extrema-direita. Oh, Ana Gomes, desculpe lá. Não, isso não há necessidade nenhuma... Isso é fazer um frete político à extrema-direita. De se mexer na lei Sabe da o que é que isso é? nacionalidade. Isso é fazer um frete político à extrema-direita. Não é, de maneira nenhuma. Não tenha dúvidas. Minha opinião não é. O Expresso publicou há um mês e meio uma entrevista com um excelente sociólogo em que ele, precisamente, um sociólogo britânico... Não eras tu, Não. Também és um excelente sociólogo. Um autoelogio. Era um momento de autoelogio. Não, mas ele lança um desafio. Não lança um desafio. Ele diz que esta, não usa o termo falida, não é? Mas a necessidade da reinvenção da esquerda a nível europeu, da Europa, pode-lhe custar 30 anos de governação. Falta um minuto para acabar. Só não respondeste à parte do Coutinho Não, da sondagem. eu acho que... Ele depois amanhã faz um TikTok. Não. Eu acho Não se esqueçam que há 22% de indecisos na sondagem. É verdade. Temos de Essa fechar, questão é falta um muito minuto. importante. Não. Responde lá a pergunta do É Glauco. isso que eu ia dizer. É muito ok, importante. ok. Os 22%, porque desde logo e ajudam a perceber o valor que ele tem em contexto com indecisos e quando se faz a distribuição dos indecisos, onde praticamente duplica a intenção de voto. Com uma margem de erro de 3% para 800 e poucas entrevistas, o range de variação dele pode chegar quase aos 2 dígitos. Portanto, a primeira questão é olhar para o resultado e dizer mas eu antes de me candidatar tinha um valor, depende se era com distribuição de indecisos ou com distribuição de indecisos. Depois, a dinâmica daquilo que começou por ser ele nas redes sociais e o trabalho que tem vindo a desenvolver, do qual obviamente não me compete a mim julgar, mas não foi de facto, do ponto de vista da recolha, capturado e,